ouvintes do terror, adeptos da seita. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo tocar fundo demais, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir, mas para selar o pacto. A seita te vê, a seita te ouve. O terror te guia. Naquela época eu morava com meu falecido avô, que era agricultor e tinha uma fazenda grande. Já estava quase noite, completamente escuro, e nós estávamos nos preparando para deitar. Antes disso, como sempre, demos comida para as galinhas, patos e os outros animais. Meu avô foi até as baias para alimentar os cavalos quando avistou algo estranho dentro de uma delas. Ele pegou o lampião e, ao iluminar, ele viu um animal horrível, que parecia um grande morcego. Assustado, gritou: "O que é isso?" E saiu correndo, mas acabou caindo sobre a cerca de arame farpado e se machucou bastante. Naquele momento, ele não quis me contar o que realmente tinha acontecido. Só depois de um mês, quando estava mais calmo, ele me revelou. Ele disse que o animal tinha olhos vermelhos, narinas largas e uma aparência assustadora. Ele deu a esse ser o nome de chupacabra. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio do terror. Eu sou o Fê, E eu sou a Má. e se você está escutando esse episódio de Santa Catarina, esse episódio é pra você. Mas se você também não tá em Santa Catarina, esse episódio também é pra você. Esse episódio é pra todo mundo. Exatamente. Você que é nosso ouvinte aí, que sabe que a gente gosta de umas histórias mais regionais brasileiras, hoje é a vez de Santa Catarina. Hoje eles não vão chamar o monstro de trem, né? É verdade. Você catarinense, do que vocês chamam as coisas quando não lembram o nome? Ou só mineiro que faz isso? Não vou saber dizer. Os piá estranhos. Os piá estranhos. Piá. Ai, eu adoro piá. Eu queria não, não, eu não pio, gente, mas eu gosto da palavra piar para se referir a crianças, acho muito da hora. Aqui no Espírito Santo, quando me chamaram para um rock, e eu que fui toda animada, gente, eu estava doida no rock, puta que pariu. Nossa, o que será que vai ter? Iron Maiden, System of a Down, o que será que vai tocar? Era funk. Rock é qualquer festa. Qualquer festa. Não, não que eu não gosto de funk, né, mas eu fui na onda do achando que era rock. Eu estava assim, eu estava toda gótica no meio do fervo. Outra coisa que eu reparei, lendo um pouco sobre as lendas de outros estados, é que a regionalização também pega muito nisso. Uma que a gente fica sabendo de relatos de forma regional e não estadual. A gente sabe de Uhum. relatos do norte, relatos do nordeste, de modo geral, mas a gente não sabe precisar em que lugar isso acontece, né? No estado mesmo, né, até porque são distâncias muito grandes, a gente olha o mapa, parece tudo pequenininho, mas não, é uma distância tremenda. E a gente tá descobrindo isso com o podcast. Mas aí eu percebi que do sul a gente sabe menos ainda. Bem menos. Tanto de forma regional, tanto quanto micro-regional. E do centro-oeste é a mesma coisa. É pouquíssimo, eu acho que menos ainda do que do sul. Tem o Corpo Seco, eu acho que tem algumas histórias do sul também. Mas fora isso, eu não sei de mais nada. Descobrir isso de forma estadual tá sendo mais legal do que fazer de forma regional. Então aproveita e comenta qual estado você quer que a gente faça. E o próximo mais votado, mais comentado, eu vou colocar aqui na lista como prioridade. Acho muito bom, vai ficar da hora. Para comentar lá no Spotify, hein, galera. Mas aproveitando, se você quer escutar a gente como uma live semanal, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que daí você vai conseguir entrar para nossa seita. Eu vou lançar mais uma meta pro apoio, mas quando a gente bater essa meta, a gente vai começar a lançar episódios semanais pros apoiadores em forma de creepypasta, uma leitura direta, sem comentários, sem nada. Quem sabe até a gente não volta com o SCP. Seria uma boa alternativa, além de um episódio mensal de creepypasta. É só acompanhar nas redes que você vai ficar sabendo. apoia.se/terror na esquina. Aí outra coisa é que a gente vai transformar parte do Discord público
Então quem quiser vai estar Hum. aqui participando. Eles não vão ter acesso à gravação, só quem apoia. E vez ou outra a gente vai liberar para poder acessar, fazer uma live, mas vai poder trocar ideia aqui num chat específico, postar sua história de terror, e fica até mais fácil pra gente ter acesso a essas histórias, né? Mas em relação ao chupacabra, Mar, o que você acha que ele viu no estábulo? Eu fico muito tentada a falar que ele viu o Mothman, mas como a Uhum. gente tá tratando de lenda regional, acho que o chupacabra é bem provável também. O chupacabra, sim. Totalmente Sim chutaria o mesmo. chupacabra, em formato de morcego, não era? É, então, ele descreve que tinha formato de morcego. Ele era Será que era um daquele tailandês que eu já esqueci o nome, qual que é o nome do Aswang, tailandês? Será que era um Aswang perdido em Santa Catarina? porque escreve como um morcego mesmo, olhos vermelhos, narinas largas e uma aparência assustadora. Aparência assustadora é uma coisa muito relativa, mas Muito relativa, é. olhos vermelhos e narinas largas. A Abby falou que é o chupacu de Goianinha. Pode ser também o chupacu de Goianinha. Uma coisa, olhos vermelhos indicam que não era um troca-pele. Eu moro em uma cidade pequena do interior de Santa Catarina. Meu bisavô tinha uma fábrica de vinho que já não funciona mais, mas o prédio continua de pé. Em cima dessa fábrica existem 2 apartamentos que, ao longo dos anos, foram ocupados por várias gerações da família. No ano de 2001, eu fui morar em um deles. A construção é de 1927 e o apartamento tem um sótão. Na época, eu morava sozinha. Uma noite, minha sobrinha de apenas 1 ano foi dormir comigo. Fiz tudo normalmente antes de deitar. Tranquei a porta com a chave, fechei o trinco e apaguei as luzes. Por volta das 3 da manhã, e eu lembro bem porque a igreja católica próxima bateu o sino nesse horário, acordei ao ouvir claramente a porta abrir e fechar. Em seguida, passos subiram as escadas, andaram pelo sótão, depois desceram, caminharam dentro de casa e, por fim, novamente, abriram e fecharam a porta. Quando ouvi a porta fechar, criei coragem. Levantei devagar e abri a porta do quarto. Para meu espanto, todas as luzes estavam acesas. Só que a porta de entrada continuava trancada com a chave e o trinco, exatamente como eu havia deixado. Essa não foi a única vez em que algo estranho aconteceu ali. Depois de 4 anos, eu me mudei. Outras pessoas ainda tentaram alugar apartamento, mas ninguém nunca conseguiu permanecer por muito tempo. Ninguém suportava conviver com o que acontece naquele lugar. Mas será que pode ser um eco pra ficar repetindo que alguma coisa, alguma pessoa que viveu lá ficou fazendo e um eco dessa pessoa fica repetindo? O que ela descreve pra mim parece muito um eco de, tipo, gente que trabalha no lugar, aí sobe no estoque, pega alguma coisa, desce, tranca, vai embora, Aham. aí deixa todas as luzes acesas, porque vai precisar voltar. Isso tem muito cara de eco. Parece muito eco. De alguém que andava o sótão inteiro, porque ela não fala aqui pra que o sótão era usado, né? Porque se fosse qualquer outro Uhum. tipo de espírito ou demônio, faria qualquer outra coisa, não ficar repetindo isso. Sim. E depois ninguém nunca mais conseguiu morar lá. Às vezes era tipo o pessoal da limpeza, que normalmente só parece todo um circuito de limpeza. A pessoa ainda passa e acende todas as luzes. Sei, pra Aham. mim parece um eco também. O que vocês acham, ouvintes? Pode mandar pra gente e comenta aqui no Spotify o que você acha que era. Nós chegamos a um acordo que tem cara de eco. Sim, sim. Eu sempre desconfiei que meu bisavô era um lobisomem. Eu vou contar o porquê eu sempre acreditei nisso. Meu bisavô e minha bisavó moravam num sítio na cidade de Japiúna, em Santa Catarina. Sua casa era bem afastada de qualquer vila ou civilização. Apenas seu filho mais velho morava em um sítio ao lado do seu. Detalhe:
O meu avô e minha bisavó já tinham mais de 80 anos nessa época e hoje são falecidos. Dentro da propriedade do meu avô fica o Morro do Bicudo, pico mais alto de Santa Catarina, muito procurado por pessoas que pulavam de asa delta e faziam trilhas. Porém, para ter acesso às trilhas era preciso passar pelo sítio do meu avô, onde existia uma casa enorme com vários quartos, duas salas, sala de jantar, banheiros externos. Tipo uma pousada, onde ele sempre hospedava essas pessoas que iam até o morro, e também a nossa família em determinadas datas. Agora eu vou contar por que da minha suspeita. Meu bisavô, por mais idoso que fosse, era muito forte. Só andava descalço e sem camisa. Sumia quase todas as noites para dentro do mato para caçar, mas nunca voltava com nada na manhã seguinte, e nunca deixava os meus tios ou qualquer pessoa ir com ele. Os visitantes só podiam entrar em determinadas semanas que ele liberava. Podia até ir à prefeitura pedir para criar uma rota alternativa, mas ele nunca deixava. Era só nas datas que ele falava que poderia entrar e dormir lá. E com a nossa família também era assim. A gente só podia ir quando ele autorizava. Já aconteceu dele mandar todo mundo embora do nada, dizendo que a gente não podia dormir mais lá. Na última vez que eu dormi na sua casa, eu deveria ter o quê? Uns 13 anos. Aconteceu uma coisa muito sinistra. Eu e um tio meu ficamos no mesmo quarto, que possuía duas camas de solteiro e uma cabeceira encostada na parede da janela. Como era de costume, meu bisavô sempre dizia que estava na hora de todo mundo entrar para os quartos porque ele ia trancar a casa. Mandava todo mundo ir ao banheiro, beber água e depois não sair mais do quarto. Ele saía trancando as portas com chave e passava um pedaço de pau de fora a fora nas portas e janelas da casa toda. Conferia quarto por quarto. E havia uma coisa curiosa. Em cima de cada cama existia um interruptor de luz pendurado para caso alguém precisasse ligar a luz sem sair da cama. Após verificar tudo, ele se despediu da minha bisa, saiu para caçar e pediu que ela trancasse a porta. Eu já odiava ir lá porque tinha um ar de filme de terror, riachos, açudes, porcos grandes, cachorros velhos, curral, ponte antiga, pinos que fechavam a rua. Era sinistro. Nessa noite eu acordei com um uivo muito próximo à casa. Quando eu ia levantar, meu tio pulou da cama dele e tapou minha boca para não falar nada. Fez sinal para eu escutar o som que vinha da janela. Era uma respiração ofegante, com uns grunhidos, exatamente como a gente vê em filme. Uma respiração muito pesada, que fazia até a parede de madeira estralar quando a coisa se escorava nela. Dava para ouvir passos rodeando a casa, passos muito pesados, e eu e meu tio ficamos em estado de choque no quarto, tremendo de medo porque era nítido que andavam em dois pés. Os porcos se agitaram muito, os cachorros latiam e choravam de medo. Foi um longo tempo ouvindo aquilo e tentando não me mover da cama. A coisa vinha até a janela, parava, voltava, até que em certo momento saiu correndo em direção ao riacho. E aí não ouvimos mais nada. Quando eu acordei, meu bisavô havia acabado de chegar, todo sujo de barro. Minha bisa conversou bastante com ele afastado de nós. Após esse dia, eu fiquei ainda mais desconfiado, até porque o pessoal das vendinhas sempre comentava que fulano ou cicrano tinha visto um lobisomem. Quando o meu bisavô teve um AVC e ficou acamado antes de falecer, ele perdeu a memória. As únicas pessoas que ficavam com ele eram minha bisavó e o filho mais velho dele. Mas ninguém podia visitar sem avisar antes e esperar eles darem uma data. E ninguém podia dormir mais na casa. Minha bisa já era muito idosa e mesmo assim ninguém podia ajudar ela nas noites com ele. Apenas ela e o filho, que já tinham 60 anos também. A família só pôde vê-lo no funeral. Desculpe se ficou confuso e grande, é porque são muitos detalhes para explicar. Eu não consegui contar nem a metade ainda. Eu É, eu eita. fiz uma brincadeira aqui no chat, mas agora eu tenho que concordar que sim, tem cara de lobisomem. É um lobisomem. É um lobisomem, né? É um lobisomem. Nossa, assustador. É muito controlado, é muito regrado, tem data pra tudo. Então ele tinha um calendário, ele sabia quando ele ia se transformar. Uhum. E é curioso que quando ele
ele estava nos últimos dias, talvez ele não estivesse controlando ou alguma coisa assim a transformação. O que que você acha? Eu acho que isso mesmo, que ele já não tinha mais consciência, transformava, porque acho que a pessoa continua transformando de qualquer jeito, né. Uhum. E a avó e o tio, a bisa e o tio eram os únicos que sabiam e que conseguia segurar ele na cama, amarrar, não sei. É estranho pensar que lobisomens também ficam velhos, né, já que são pessoas. Eu acho que sim. Nossa, estranho mesmo, né. E assim, ele ficou muito velho e continuou forte e tal, então, tipo, será que a maldição protege de ficar doente? Eu não vejo como proteger de ficar doente, eu acho que ele só é forte por ser um lobisomem. Mesmo que velho, ele é forte, musculoso, andava descalço, ele tinha Uhum. uma vida ativa, né, Ativa, é. então ele tinha os músculos saudáveis, né. De correr toda noite 7 léguas pra pedir sal na casa dos outros, né. É, então, essa história me desconcertou. É muito legal. Tipo, ninguém quer ter um lobisomem na família. Ou quer ter, não Não. sei. Mas ninguém quer ter um lobisomem na família. O menino já falava, ele odiava ir na casa do bisavô porque ele já se sentia num filme de terror. Imagina você dormir trancado no quarto, não poder levantar pra pegar uma água e ir no banheiro. Sim, e é óbvio que desconfiar que o avô é lobisomem com todas essas questões. Mas bora pro próximo? Bora lá. Na década de 90, eu fui a Santa Catarina, terra da minha mãe, pois meu tio, cunhado dela, havia falecido fazia uma semana. Fomos dar apoio à minha tia e às minhas primas. Eu tinha por volta dos 9 anos de idade. Enquanto brincava na rua, conheci um amiguinho da mesma idade. Ele achou muito legal o brinquedo que eu tinha, que era moda na época, e eu deixei ele brincar, já que não tinha nenhum. Porém, ele levou para casa, dizendo que me devolveria mais tarde. Anoiteceu, e na manhã seguinte eu precisava voltar para São Paulo com meus pais, mas o menino não apareceu para me devolver o brinquedo. Então eu fui até a casa dele, que era de madeira, grande e aberta, cercada por arame. Ele estava na janela com a luz acesa. Gritei com ele porque não queria me devolver o brinquedo. A mãe dele apareceu e deu uma surra no menino, dizendo: Seu pai já morreu, mas te ensinou valores para não ser ladrão. Vai procurar agora! E saiu batendo nele pela casa. Eu fiquei esperando, e até rindo, achando bem feito, coisa de criança. Foi então que eu ouvi um assovio tenebroso, junto com um vento frio que me gelou por inteiro. Senti como se me chamassem. Quando eu olhei para o lado, para um corredor, tomei o maior susto da minha vida. Um homem surgiu no meio de uma fumaça branca, flutuando. Não dava para ver seu corpo, apenas a cabeça envolta na fumaça. Tinha olhos grandes, um bigode marcante, uma expressão de raiva e gritou comigo: Suma da minha casa agora! Saí correndo, desesperado. Atravessei a cerca de arame no impulso, gritando pela rua até chegar na casa da minha tia. Meus pais tiveram que me acalmar com água e açúcar. Acabei dormindo com minhas primas naquela noite. Nunca mais soube do menino e nem da mãe dele, mas jamais esqueci daquele rosto surgindo em meia fumaça. Eu acho que era um bate-bag. Que vocês acham que era o quê? A gente tem aí um espírito, pelo menos protege o filho, né, mesmo que o filho esteja errado. É, né, tá protegendo ele, né. Crianças, né, porra, crianças. É, nossa, é um exagero tão grande bater ai gente, eu não gosto que bata em criança não. Não, Eu não não, gosto de não. criança, mas eu não gosto que bata em criança não. Sem violência infantil. Tô tendo um déjà vu, a gente já teve essa conversa em outro episódio. Com certeza, desculpa, é real. Eu devo falar isso toda vez que alguém aparece batendo em criança por aqui. Mas é foda, não, a agressão não ensina. Não ensina, gente, não bata nas suas crianças. Bater, eu sei que às vezes a gente fica frustrado ao ponto de querer partir pra violência, mas cara, não faz isso não. É, agora eu vou ler uma lenda pra você.
Conta-se que, em noites frias de inverno, um forte nevoeiro descia do mar e cobria a antiga cidade de São Francisco, a mais antiga de Santa Catarina. Nessas noites, estranhos barulhos ecoavam pelas ruas silenciosas, acordando os moradores no meio da madrugada. Ao abrirem as janelas, tomados pela curiosidade e pelo medo, muitos se deparavam com uma cena perturbadora. Uma carroça andava sozinha, sem cavalo, sem cocheiro, sem ninguém para guiá-la. Ela seguia pelas ruas desertas, rangendo as rodas, e dentro dela chacoalhavam panelas, bules e utensílios domésticos, enquanto outros objetos balançavam amarrados do lado de fora. O pavor tomou conta da pequena cidade, alguns se benzendo, outros fechando as portas, mas ninguém ousava sair para enfrentar o mistério. A lenda conta que, muitos anos antes, um carroceiro da região havia sido morto a coices por seu próprio cavalo, após uma vida inteira de maus tratos ao animal. Desde então, nas noites em que o nevoeiro cobria São Francisco, sua carroça amaldiçoada surgia de novo. Ela aparecia lentamente na névoa, espalhando medo pela cidade e, depois de algum tempo, desaparecia do mesmo jeito que veio, engolida pelo nevoeiro. Como uma lembrança eterna da crueldade do homem e da vingança que ficou para sempre presa entre este mundo e o outro. É uma lenda. Muito interessante essa lenda. Carroça sem cavalo é automóvel e paga IPVA? Não, porque ela é antiga. Carros antigos não. Carros Carros. antigos Não pagam não IPVA. pagam nem se for restaurado, placa preta? Ah, eu acho que talvez restaurado sim, por causa de valor, né? Olha, uma coisa que eu não achei durante as pesquisas foi lendas referente a Santa Catarina. Então você, catarinense, manda aí pra gente nos comentários uma lenda da sua região que seja tipo que seja essas como boitatá, negrinho do pastoreio, cuca, boto, enfim. Eu quero saber, eu tô curioso sobre. E quem sabe numa parte 2 a gente não traz mais sobre isso. Né, eu coloquei boto de uma forma generalizada, né? O boto é exclusivo do norte, né? Da região do Rio Amazonas. Uhum, onde tem boto mesmo na água, né. Sim, sim. Muito chique, muito chique. Quando eu era pequena, meus avós moravam em uma chácara. Então, às vezes, íamos passar uns dias lá, para a época da produção de farinha de mandioca. Em uma certa noite, um dos primos de longe do meu avô veio tomar um café da tarde com a gente. Minha avó estava preparando uma galinha ensopada para o jantar. Eles conversaram por algumas horas até começar o pôr do sol. O primo se levantou e começou a nos dar tchau, porque já estava na hora dele ir embora. Minha avó insistiu para que ele ficasse para jantar, mas ele recusou todas as vezes, falando que realmente tinha que ir para casa. E assim ele fez, foi embora. Mais tarde, após o jantar, todos já estavam indo deitar e apenas ficaram acordados eu, minha avó e meu outro primo, que era alguns anos mais velho que eu. Eu e ele estávamos jogando baralho, porque éramos as únicas crianças acostumadas a dormir tarde. Depois que minha avó limpou a cozinha, ela pegou uma bacia com alguns ossos de galinha que sobraram e saiu para jogar lá fora, pois tínhamos alguns cachorros que ficavam por ali. Mas do sítio mesmo era apenas o jaguar, que era um fila brasileiro. Foi quando escutamos o grito da minha avó, que passou pela porta como um raio e a trancou atrás de si. Minha avó parecia realmente em pânico. Ela nos contou que quando foi jogar os ossos, um grande cachorro preto saiu do meio das árvores da chácara. Ela achou que fosse um cachorro normal, por conta de sempre aparecerem vários por ali, mas se desesperou quando percebeu que, ao lado dele, o Fila parecia um cachorro de porte médio.
e que, ao perceber que os cachorros começaram a fugir, ela também fugiu. Ela disse então que jogou a bacia no chão e correu para dentro de casa. Quando terminou de contar, corremos para a janela que dava para a área de trás. Escutamos os ossinhos se quebrarem como gravetinhos e vimos a sombra preta passando por baixo da janela. Ficamos em desespero e corremos para nos deitar. Na manhã seguinte, estávamos incrédulos com o que tinha acontecido. Contamos para todos, mas ninguém acreditava. Mas então, aquele primo que foi embora mais cedo chegou para tomar café. Minha avó começou a falar para ele que ele perdeu a janta de ontem, que por sinal estava maravilhosa. Então ele olhou para minha avó e disse: "É lógico que eu comi, estava maravilhosa. Você não lembra do cachorro preto de ontem?" O primo era um lobisomem que foi assustar a véia, coitada da véia. Meu Deus, É, gente, para fazer um fila brasileiro parecer um cachorro de porte médio, tem que ser tem que muito ser grande, grande, né? Tem tem que que ser ser muito grande. grande. Esse relato é de Imbituba, uma região litorânea de Santa Catarina. Então, um fila tem 75 centímetros de altura, que em pé deve ser muito maior, né? Ah, não faço ideia, mas ele é comprido, né. É, mas a gente pra ver ele eu queria muito que alguém colocasse assim: "Eu tenho 1 metro e tanto", e aí colocasse o cachorro em pé. É estranho o primo chegar, né, e já se declarar o cachorrão como se fosse um metamorfo, né? Exatamente, ele estava querendo contar vantagem. Sabe Eu o queria que que eu saber, acho? Hum, o que você acha? eu acho que ele ouviu as crianças, e aí, ou a véia encontrou ele antes das crianças levantar e falou pra ele: "Ó, contei uma história para as crianças ontem, pra assustar elas, pra elas ir dormir e parar de me encher o saco. Aí, você colabora aí com a minha história." Hum, pode ser, pode ser. Ele saiu mais cedo, calhou tudo isso. É, aí a Hum, avó estava de saco cheio das crianças, deu um grito: "Nossa, perto", qual que é o nome do jaguar, o nome do cachorro? jaguar, é. É, "perto do jaguar, aquele bicho era gigante". Então, tipo, muito coisa de vó. É, gente, desculpa, mas acho que dessa aí não tinha assombração não, foi mal. Não, eu acredito que ela viu alguma coisa assim. Mas, uma dica fica aqui, um chamado de atenção: não dê ossos de frango para os seus cachorros, tá? Porque eles quebram em lascas e pode perfurar o estômago deles. Então não dê ossos de galinha, principalmente cozidos. Eu moro em frente a um parque ecológico com cerca de 100 metros quadrados. Felipe, fazendo um adendo aqui, é mais do que 100 metros quadrados. Eu verifiquei o lugar, é em Criciúma, mas não vou falar exatamente onde que é. Mas é muito mais que 100 metros quadrados, obviamente. Então eu só tenho um erro aqui de que é mais que isso. Por vezes neste ano, eu e os outros dois amigos ouvimos barulhos. Não o habitual, pois a gente sempre tá na mata dentro e os animais locais são aves e todos os dias, quando eu saio à noite, podemos ouvir barulhos pesados dentro da mata. A gente cogitou ser uma pessoa, mas a coisa se mexe muito rápido onde não há trilhas, por vezes subindo em árvores. Após sairmos um dia, eu e outros dois amigos, às 2 horas da manhã, fomos seguidos de dentro, fomos seguidos de dentro e fomos seguidos lá de dentro. E a coisa acabou parando rente à frente da minha casa, e desde então os barulhos ficam mais próximos. O que foi avistado até agora foram galhos e árvores se balançando, grunhidos na madrugada, sons de algo comendo carne e quebrando ossos, com um forte cheiro de podre, e um braço fino, longo e cinza segurando uma árvore. A gente descartou ser um animal pequeno porque o peso dos passos sugere algo maior, e o barulho entre uma passada e outra é demorado, diferente de um cachorro ou gambá. E a gente descartou ser uma pessoa, porque se locomove muito mais rápido. E à noite a mata fica fechado,
porque é um parque. E a gente vê, por vezes, as árvores balançando. Será que pode ser tipo um reiki? Achei que ficou muito corpo seco. Hum, Pode ser um reiki. Será que um reiki é um corpo seco? o reiki é um corpo seco. Uma espécie de. Faz muito É, e agora eu sentido. tenho muito mais eu já tinha medo do corpo seco, agora eu tenho muito mais medo do corpo seco. O corpo seco foi uma pessoa muito, muito, muito ruim. Muito ruim. E morreu e nem o capeta nem Deus quiseram ele. Isso, a terra expulsou ele, então ele fica vagando. O reiki fica sentado na beira da tua cama te vendo dormir. A minha não. Na minha também não. Já reparou? Você fica na sua, ouvinte? Haha, agora você vai acordar de madrugada e vai ver aquela sombra no canto do quarto. E você vai pensar: "É a roupa na cadeira ou é Ou o é o reiki?" reiki, ou é um corpo seco vindo te devorar. A Abby falou, da minha também não. Islaman falou, da minha espero que não, tenho sono pesado. É, e você, ouvinte, o que que você acha que é essa criatura? Tem um braço fino e cinza, pode ser um alienígena, pode ser o reiki, pode ser um corpo seco. Mas você acha que os Greys comem carne e tem cheiro de podre? Eu acho que os Greys parecem ser tão cheirosinho. Os Greys têm muito cara de que tem cheiro de ozônio. Que característico. Marisa tá tendo conhecimento ufológico que a gente não tá sabendo? Não, eu tenho uma imaginação muito fértil, e eu tenho um negócio com cheiro, e eu tenho certeza só que eles têm mas eu não quero comprovar, eu tô de boa. Eu s quero saber o cheiro Que dos Grey. curioso, né? Grey que cheirou ozônio. Fichtei falou cheiro de cinza, porque ele é cinza. Porque ele é cinza, acho que faz sentido. Cinza tem cheiro de ozônio, a cor cinza tem cheiro de ozônio. Cava falou, alô, homens de preto? Hum, já já vão bater na tua porta. Como assim você sabe o cheiro de um Grey? Cores têm cheiro sim, tanto que laranja tem cheiro de laranja. E quinta-feira é vermelho. Essa história é bem curta e foi meu quinto acontecimento paranormal, que até hoje ainda acontece. Tudo aconteceu quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos. Eu estava na sala à noite vendo TV. Quando eu percebi, já eram 2 horas da manhã, mas eu continuei assistindo normalmente. De repente, a TV travou e tudo ficou verde. Olhei para a janela e ouvi um barulho tipo tric-trac, tric-trac, sem parar, como se alguém tivesse cavando um buraco para entrar. Eu me assustei, corri até meus pais e contei. Eles disseram que era o gato, e eu acreditei, talvez mais para não ter ainda mais medo. Uma semana depois, o mesmo aconteceu. Mas dessa vez eu fiquei parada, em silêncio. O barulho cessou e tudo ficou quieto demais. Então a TV trocou sozinha de canal. Troquei de volta, tentando agir naturalmente, mas o medo era enorme. Eu fui dormir sem comentar nada. Um mês depois, minha mãe tinha lavado a cortina da sala e a janela, aquelas de porta, e ela estava descoberta. Eu me lembrava do barulho e decidi que ficaria acordado até as 2 horas da manhã para descobrir o que que era. À noite, como planejado, eu fiquei lá esperando. Quando já estava quase desistindo, eu olhei para trás e eu vi. Era uma figura humanoide, mas não humana. Não tinha olhos nem nariz. A pele era totalmente preta e quando eu digo preta, era como se fosse puro e vazio. No lugar dos olhos havia apenas 2 pontos vermelhos piscando. A posição em que estava não era de um ser humano. Como uma boa medrosa que eu saí, deixei a TV ligada e fui me trancar no quarto. No dia seguinte, eu não falei nem uma palavra sobre o que ouvi. Nunca mais toquei no assunto. Eu só tô contando agora porque eu quis testar o site, mas a história é real. E o mais perturbador é que, de vez em quando, ainda tem relatos da mesma criatura aqui na vizinhança. Eu não ia investigar nunca. Cava colocou uma boa ideia aqui. Jogar sal na Hum. porta da sala e botar a câmera.
se tem gente vendo isso na vizinhança, não seria interessante conferir câmeras das vizinhanças? Às vezes pegaria o Uhum. que que é essa criatura, esse ser, esse enfim, o que quer que seja, se é um demônio, se é um espírito, se é um extraterrestre, se é, sei lá, qualquer coisa que seja. Ou se é mesmo uma pessoa toda de preto, né, querendo procurando casa pra invadir, roubar. Sim, A gente pode sempre tem que ser. lembrar que o mais assustador é o ser humano, no fim das contas. Cava falou também que não pode deixar essas coisas, porque isso é tipo invasão. E você fala: "Ah, mesmo, não, você não vai entrar aqui." Islameia falou espada de São Jorge na porta. Abby falou: "Eu não, vai que eu olho na câmera e vejo algo, eu prefiro achar que eu tô louca." Justo, Ah, justo. às vezes a verdade é pior do que o que você acha que é. Às vezes a realidade é muito pior, né. Tem coisas que merecem ficar no desconhecido. 22h30 a filosofia começou a bater. É um pouco de sono. É um pouco de sono e cansaço faz a gente ter essas ideias mirabolantes. Mas se fosse eu, quando não tem data, né, dessa história, câmera, câmera na hora e bancar o louco, filmar com hoje em dia tudo é câmera de celular pra filmar. Exatamente, ficar com a câmera pronta, lembrar de me proteger se um dia eu for parar em Jaraguá do Sul, que acho que foi essa história aí anterior e a do corpo seco foram as que mais me deixaram com medo, de verdade. Sério, a que mais Uhum. me deixou com medo foi o do bisavô, Sério? Ah, porque, né, a ficar do trancado em casa, lobisomem. Aham. também teria medo. É muito um filme de terror. Mas é isso, pessoal. Obrigado vocês todos que escutaram a gente até aqui. Entre pra seita, porque a seita te vê, a seita te ouve, e o terror é sua religião. É isso, gente, e continue com a gente no próximo episódio e até lá, cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau.